Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a essa nossa nova modalidade de aula. Nós vamos nos adaptando de acordo com as necessidades desse cenário atual. Eu ativei o mudo no microfone de todos, porque como a aula está sendo gravada, ela fica gerando um eco, tá? Mas vocês vão ter um tempo destinado direitinho para fazer as perguntas e os questionamentos de vocês, até mesmo antes da gente começar o conteúdo. Porque essa primeira parte da aula eu vou apresentar de um modo geral contextualizar, né, o ambiente virtual de vocês, o AVA, para vocês terem a noção de onde nós paramos em relação ao nosso conteúdo e de onde a gente vai partir hoje. E aí, depois que eu apresentar o AVA, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês vão ter um tempo para fazer os questionamentos antes da gente começar o conteúdo. Vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam visualizar. Só um minutinho. Então, pessoal, é o seguinte, o que nós trabalhamos lá durante nossas aulas presenciais, estão postados os materiais, inclusive umas gravações de videoaula, até o encontro 4. Então, você tem lá os slides, algum material de leitura teórico, as aulas práticas, né, os roteiros que nós fizemos, até o encontro 4. No encontro 5, a gente tem o acesso para o link às aulas dessa transmissão ao vivo. E aqui no tópico aula do encontro 5, eu vou postar hoje a gravação dessa aula nossa. Mesmo quem está assistindo ou quem não assistiu, depois pode assistir no horário e da maneira que quiser. Aqui já está colocado gravação, aula ao vivo. É porque o noturno, a turma do noturno teve essa aula quarta-feira. Por isso que não apareceu essa gravação para vocês ainda. Porque isso aqui foi só para a turma do noturno. A de vocês ela vai ser postada hoje, tá? No encontro 5, no tópico pós-aula, tem duas atividades. Uma intitulada Estudo Farmacotécnico de Emulsões e outro Estudo Dirigido Primeira VA. O estudo dirigido primeira VA são essas questões aqui, que inclusive nós vamos tirar dúvidas hoje. Esse estudo dirigido ele deve ser respondido, manuscrito, então vocês devem imprimir, responder individualmente e eu vou recolhê-lo no retorno presencial de nossas aulas. Assim como essa outra atividade aqui, chamada de Estudo Farmacotécnico de Emulsões, que eu vou explicar ao final da aula hoje como ele deve ser feito. Nós vamos tirar dúvida desse aqui na semana que vem, hoje é do estudo dirigido. E esse estudo farmacotécnico das emulsões também deve ser impresso, colocado o nome, respondido de forma manuscrita individualmente e fazer a entrega no retorno presencial das nossas aulas. Bom, a partir do encontro 6, vocês podem observar aí, distribuídos ao longo dos tópicos pré-aula, aula e pós-aula, a postagem de 11 artigos, né? Isso. Tem 11 artigos, todos eles sobre o nosso conteúdo, sobre formas farmacêuticas dispersas, sobre emulsões. E esses artigos também serão trabalhados na forma de um trabalho em grupo que eu vou passar no retorno presencial das nossas aulas. E, para o momento agora, o que é de maior urgência e importância nos tópicos da pós-aula do encontro 6, pós-aula do encontro 7 e pós-aula do encontro 8, estão postados 5 questões avaliativas em cada pós-aula de cada encontro. Como é encontro 6, 7 e 8, somam um total de 15 questões, que estão aí como o título de questão avaliativa 1, questão avaliativa 2. Essas questões devem ser respondidas, são todas de múltipla escolha, só tem uma alternativa correta a ser marcada.
O gabarito, infelizmente para vocês, ele não sai, porque o AVA não permite essa funcionalidade, mas vem para mim um relatório com os acertos de cada um de vocês. Então, depois dessa aula, depois de ver as videoaulas, o material de slide, tentem responder essas questões, tentando acertar ao máximo, porque a nota de vocês vai ser baseada na quantidade de acertos. E depois eu irei postar todas essas 15 questões com o gabarito, para que a gente possa tirar as dúvidas e comentar a respeito delas. Então, a nossa prova de primeira VA vai até esse encontro 8, data de prova, né? Logicamente, ainda a confirmar, o calendário vai sofrer alterações, a gente ainda não sabe. Mas quando vier a ter essa prova, é até o encontro 8. O que é importante para essa avaliação? Essas duas atividades do encontro 5 que a gente vai estar discutindo, o estudo dirigido e esse estudo farmacotécnico de emoções, e essas 15 questões avaliativas, que por hora eu vou deixar vocês tentarem responder sozinhos, mas depois eu vou passar todas essas 15 questões com o gabarito. Bom, pessoal, quem tiver qualquer dúvida a respeito do AVA, pode se manifestar agora, tá? Pode desativar o mudo aí e perguntar. Alguém quer fazer alguma colocação ou a gente pode prosseguir? Bom, então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o quê? Com esse estudo dirigido, que inclusive algumas questões muito auxiliarão na resolução dessas questões avaliativas que estão aí no AVA, né? Dessas 15 que eu falei para vocês. A gente vai começar aqui na questão número 20, que é uma questão objetiva, né? E depois, se alguém tiver uma dúvida da questão 1 até a questão de 19, aí no final da aula vocês se manifestam que a gente discute a respeito delas. Então, questão número 20. Com relação à estabilidade das emoções, escolha a alternativa correta. Letra A. O aumento da viscosidade da fase externa não modifica a estabilidade da emoção. Fase externa é a fase que está em maior quantidade, em maior concentração numa emoção. Essa fase externa é aquosa ou oleosa, professor? Depende. Se for uma emoção óleo em água, a fase externa é a aquosa. Se for uma emoção água em óleo, a fase externa é a oleosa. Aumentar a viscosidade dessa fase externa não modifica a estabilidade da emoção. Essa é uma alternativa incorreta, porque se eu aumento a viscosidade dessa fase externa, eu facilito a dispersão da emoção e, consequentemente, eu favoreço a sua estabilidade. Então, essa não é a alternativa correta. Letra B, os tensoativos. Tensoativos são as moléculas anfipáticas, são as moléculas anfifílicas, são moléculas de caráter duplo que tem uma cauda graxa com afinidade por gordura hidrofóbica pela fase oleosa e uma cabeça polar dotada de carga elétrica com afinidade pela fase aquosa. Esses tensoativos, então, é que diminui a tensão superficial, mantendo a dispersão na interface óleo-água. Os tensoativos são os agentes emulsificantes, os emulsivos ou emulgentes. Então, letra B. Os tensoativos têm a finalidade de diminuir a tensão superficial, proporcionando um aumento da estabilidade da emulsão. Então, até então, essa alternativa aqui, para nós, é a que está mais coerente. Mas vamos ver o restante. A coalescência, lembrando, como visto lá durante as nossas aulas presenciais mesmo, nós vimos que coalescência é a perda da estabilidade da emulsão. Coalescência é quando há ruptura, a quebra da emulsão, com a separação de duas fases. Então, a coalescência é um efeito comum nas emulsões altamente estáveis. Não é comum. Se a emulsão é estável, justamente não deve acontecer coalescência. Coalescência é sinônimo de quebra, ruptura, separação em duas fases da emulsão, consequentemente, perdeu a sua estabilidade. Letra D. Quanto mais homogêneo o tamanho das partículas dispersas,
As partículas dispersas é a fase descontínua ou interna, aquela que está em menor concentração. Fase externa, contínua ou dispersante é a que está em maior concentração na emulsão. Então, quanto mais homogêneo o tamanho das partículas da fase interna, né, que é a dispersa, menor a estabilidade da emulsão. Incorreto. Quanto mais homogêneo o tamanho dessas partículas, menos eu vou favorecer a fusão dessas partículas, a floculação delas, e, consequentemente, eu vou contribuir para a sua estabilidade, eu não é diminuir. E letra E, as emulsões são consideradas sistemas termodinamicamente estáveis. Não. Toda dispersão farmacêutica, emulsão, suspensão, elas são termodinamicamente instáveis. Por não haver a solubilização de uma fase na outra, apenas uma dispersão, e por isso elas tendem a manter uma certa instabilidade. Então, sempre que se disser que uma emulsão é termodinamicamente estável, está incorreto. Então, o gabarito da questão número 20 é a letra B. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Ou tem alguma dúvida em relação a essa questão? Pode perguntar agora. Pode desativar seu microfone e perguntar. Nenhum questionamento? Tá ok. Então, vamos para a questão número 21. As emulsões são sistemas bifásicos nos quais um líquido está disperso em outro na forma de pequenas gotículas. Sobre as emulsões e o seu preparo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A emulsificação é o processo de criação de uma emulsão a partir de duas fases immiscíveis. A emulsão é uma forma constituída por um líquido immiscível no seio de outro, ou seja, eu tenho uma fase aquosa dispersa numa fase oleosa, ou vice-versa, uma fase oleosa dispersa numa fase aquosa. Então, a alternativa A está correta e essa questão pede para nós marcarmos a incorreta, né? Letra B. Os agentes emulsificantes, que são os tensoativos, as moléculas anfipáticas, né? São surfactantes que se concentram na interface de duas fases immiscíveis, reduzindo a tensão superficial entre elas. Esses agentes emulsificantes, por serem surfactantes ou tensoativos, é como se fosse uma molécula de um detergente. A gente tem uma cauda graxa polar com afinidade pela fase oleosa, uma cabeça polar com afinidade pela fase aquosa. Esses agentes são capazes de manter a dispersão na interface óleo-água, justamente por reduzir a tensão superficial. Então, letra B também está correta. Cremagem é a migração de gotículas da fase interna para a parte superior da emulsão. A quebra, ruptura ou perda da estabilidade da emulsão é a coalescência. Existem outros dois fenômenos que indicam instabilidade gradativa da emulsão, mas não significa que ela perdeu por total a sua estabilidade, que é a cremagem e a sedimentação. A cremagem é a floculação das gotículas da fase interna na fase superior, na parte superior da emulsão. E a sedimentação é a deposição dessas partículas no fundo do frasco. Então, letra C, cremagem, a migração de gotículas da fase interna para a parte superior da emulsão, está correto. Letra D, sedimentação, é a migração de gotículas da fase interna para a parte inferior da emulsão. Correto também. Como eu disse, sedimentação é a deposição dessas gotículas na parte inferior do frasco. Letra E, nas emulsões óleo em água, a água está dispersa como gotículas em uma fase oleosa. Essa que seria a nossa alternativa incorreta. Então, o gabarito da questão número 21 é a letra E, porque nas emulsões óleo em água, o óleo é que vai estar disperso como gotículas em uma fase aquosa. E aqui foi colocado ao contrário, né? Então, questão 21
o gabarito e a alternativa é. Dúvidas, pessoal? Pode perguntar. Dúvidas na questão 22, ou então até mesmo na questão 21, se vocês não se manifestaram anteriormente. Ou tudo bem? Então, prosseguindo. Número 22. Os sistemas emulsionados são formados por componentes aquosos, oleosos e moléculas anfifílicas. Então, basicamente, uma emulsão tem três componentes, né? A fase aquosa e a fase oleosa, que pode ser a fase interna, descontínua, dispersa, ou a fase externa, contínua ou dispersante, e moléculas anfifílicas. Molécula anfifílica, surfactante, tensoativo, isso tudo é sinônimo de agente emulsificante. As moléculas anfifílicas, juntamente com velocidade e tempo de agitação adequado, permitem a preparação de emulsões estáveis. Assinale a alternativa em que o principal problema de estabilidade nas emulsões está corretamente descrito e definido. Aqui vale colocarmos um lembrete, porque agora vamos falar desses processos de instabilidade de emulsão. A coalescência é a aglomeração, que a gente chama de floculação, que é a fusão das gotículas da fase interna, das gotículas ou glóbulos, né, da fase interna, na parte superior da emulsão. A ação é também um fenômeno de fusão, aglomeração, floculação das gotículas da fase interna na parte inferior da emulsão, ou seja, no fundo do recipiente. A coalescência na parte superior. Então, isso aqui é um lembrete importante para nós. E nós temos... Opa, desculpa. Essa parte superior aqui não é coalescência. Isso aqui é cremagem. Cremagem ou cremeação. Então, voltando, pessoal, o processo de cremagem ou cremeação é que a aglomeração das gotículas da fase interna na parte superior da emulsão. A gente também chama isso de formação de nata. A sedimentação é a aglomeração das gotículas da fase interna na parte inferior da emulsão. E agora sim, a coalescência é a quebra, ruptura da emulsão com separação completa em duas fases. Vale lembrar, pessoal, que o processo de cremagem ou cremeação é um processo reversível, assim como a sedimentação. Ou seja, mesmo que ocorra essa formação de nata na parte superior ou a sedimentação dos glóbulos da fase interna, por simples agitação ou homogeneização da emulsão, eu consigo redispersar essas partículas e manter a estabilidade da emulsão. Agora, a coalescência, que é a quebra, a ruptura e a total separação completa em duas fases da emulsão, fase aquosa na parte inferior, porque ela é mais densa, e oleosa na parte superior, porque ela é menos densa, aí sim, esse processo é irreversível. Eu posso agitar, eu posso homogeneizar a emulsão, que eu não vou conseguir a redispersão. E aí, aqui sim, na coalescência, eu digo que houve completa perca da estabilidade da emulsão. Depois aqui, perda
Perda da estabilidade da emulsão. Assinale a alternativa em que o principal problema de estabilidade está corretamente descrito e definido. Então, vamos lá. Letra A, coalescência. Fenômeno de deposição das gotículas da fase de maior densidade, fase oleosa, no fundo do frasco. Então, primeiro, que a fase de maior densidade não é oleosa, é aquosa. E se houver deposição no fundo do frasco, isso não é coalescência, é o que? Sedimentação. Então, letra A está errada. Letra B, cremagem, né? Ou cremeação. Fenômeno de sedimentação das gotículas da fase de menor densidade, que é a fase aquosa, no fundo do frasco. A aquosa não é a fase de menor densidade, e a sedimentação no fundo do frasco, o próprio nome está dizendo. O processo é a sedimentação, não é a cremagem. Incorreto também. Letra C, cremagem, fenômeno de aglomeração, a fusão, a floculação das gotículas da fase interna, né? De gotículas menores em maiores, com separação total das fases no frasco. Separação total das fases no frasco não é cremagem, é coalescência. Então, letra C também está errada. Letra D, sedimentação. Fenômeno de formação de nata das gotículas da fase de maior densidade, que é a fase aquosa, na superfície da emulsão. Formação de nata não é das gotículas de maior densidade, é de menor densidade na superfície da emulsão. E esse processo não é sedimentação, é a cremagem ou cremeação. Então, a letra D está toda equivocada. Então, só sobra para nós a letra E. A letra E tem que estar correta. Coalescência. Fenômeno de aglomeração das gotículas menores em maiores, com separação total das fases no frasco. Então, essa é a alternativa, é o gabarito da questão número 22. Dúvidas na questão 22? Podem perguntar. Podem se manifestar, pessoal. Professor, eu tenho. Essa fase de maior densidade e menor densidade, sempre a de maior densidade é a da água. Ah, tá. Sempre a de maior densidade. Então, é regra. Sempre a água vai ter maior densidade que a fase oleosa, né? Em qualquer tipo de emulsão. Isso, independente se é óleo em água ou água em óleo, tá? O que pode mudar é, dependendo do tipo de emulsão, quem é a fase interna ou externa. Agora, maior ou menor densidade, aí é padrão, tá? Tá. Ok. Mais alguém, pessoal? Então, nós vamos passar agora para a questão número 23. Acerca das formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica, assinale a alternativa correta. Estudos quanto à estabilidade das emulsões armazenadas nos hospitais são relevantes, visto que elas podem apresentar sinais de desestabilização, tais como floculação, cremeação, sedimentação, coalescência, inversão de fases e, por fim, separação das fases e inativação de substâncias ativas e ineficácia do sistema. Então, toda essa alternativa, até então, ela está correta, né? Esses processos de desestabilização envolvem justamente a fusão das gotículas, principalmente da fase interna, que é essa floculação. Se houver a formação de nata e aglomeração dessas partículas na fase superior, é a cremeação. Se for na parte inferior ou fundo do frasco da emulsão, é a sedimentação. A separação das fases é a coalescência com a inativação das substâncias ativas, né? E ineficácia da formulação. Tudo isso está correto. Agora, olha a última informação da alternativa A. Esses mecanismos sempre ocorrem separadamente. Não necessariamente. Podem ocorrer concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Então, a floculação, que é a fusão, a aglomeração dessas partículas,
Aí elas já se organizam na superfície da emulsão, já é a cremeação. Se depositar no fundo do recipiente, já é a sedimentação. Então, eles podem acontecer de forma concomitante. Então, a alternativa A está errada só por essa informação final. Esses mecanismos sempre ocorrem separadamente. Não. Podem ocorrer concomitantemente. Letra B. A emulsão é uma forma farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas miscíveis. Se falasse immiscíveis, estaria correto, porque água e óleo não se misturam. Letra C. As emulsões têm boa aceitação e apresentam resultados clínicos, mas são termodinamicamente instáveis. Correto. Logo, é preciso investigar a respectiva estabilidade física, química e físico-química durante determinado intervalo de tempo, conhecido como prazo de instabilidade. Então, ela só ficou incorreta também aí por essa informação final. Isso não é o prazo de instabilidade, é justamente o prazo de validade. Durante o prazo de instabilidade, eu não manteria a sua estabilidade física, química e físico-química, né? Eu manteria isso, era justamente durante o prazo de validade. E uma emulsão, por ser um sistema termodinamicamente instável, ela tende a progredir para essa estabilidade, a coalescência, a ruptura e a quebra em duas fases, se ela não for consumida dentro do seu prazo de validade. Se o prazo de validade expirar, aí provavelmente ela vai perder essa estabilidade física, química e físico-química. Então, a letra C está incorreta, porque a estabilidade física, química e físico-química da emulsão, esse período não é conhecido como prazo de instabilidade, e sim prazo de validade, a estabilidade dela, né? Letra D. A instabilidade das emulsões não é influenciada por contaminantes microbiológicos. Incorreto também. É sim influenciado se houver a contaminação da emulsão da formulação por micro-organismos, tanto é que a gente utiliza conservantes microbiológicos, né? Os mais conhecidos aí, o nipagin, que é o metilparabeno na fase aquosa, nipazol, que é o propilparabeno na fase oleosa, para evitar que bactéria, né, se prolifere, porque a gente tem ali água na emulsão, evitar que fungos, bolores, mofos, porque você tem na fase aquosa matéria graxa, que é substrato para o crescimento desses micro-organismos, então tem que utilizar conservantes microbiológicos. E estabilizantes químicos também, né, antioxidantes, o EDTA, como sequestrante, o BHT. E letra E. Emulsão é a preparação farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis, classificadas em água-óleo ou óleo-água. Então, essa está correta. Questão número 23, né? A alternativa letra E é o gabarito. Questionamentos sobre essa questão? Tranquilo? Pode ir para 24? Questão número 24. Um técnico em farmácia está preparando uma emulsão água em óleo e observando sua estabilidade. Nesse sentido, considerando a estabilidade dessa emulsão, analise as afirmações abaixo. Olha aqui, a gente está... o técnico está preparando uma emulsão água em óleo. Então, nessa emulsão, eu vou ter gotículas ou glóbulos, né, de água versa em óleo. Então, numa emulsão água em óleo, eu tenho mais fase oleosa do que aquosa. A água, então, é a fase interna nesse tipo de emulsão. E a fase oleosa é a fase externa, que é a que está em maior quantidade. Analise as alternativas abaixo. 1. Entre os recipientes que podem ser utilizados para aumentar a viscosidade da fase externa desta emulsão está o álcool cetoestearílico, para aumentar a viscosidade da fase externa.
Numa emulsão água em óleo, a fase externa é a fase oleosa. E o álcool cetoestearílico é uma matéria graxa, né? Que é apolar e tem afinidade por óleo. Então, está correto. O álcool cetoestearílico tem que ir na fase oleosa, e no caso desse exemplo nosso, a fase oleosa é justamente a fase externa. Número 2. Entre os recipientes que podem ser utilizados para aumentar a viscosidade da fase interna, numa emulsão água em óleo, que é o nosso exemplo aqui, a fase interna é a aquosa. Podemos utilizar para aumentar a viscosidade da fase interna desta emulsão a carboximetilcelulose. A carboximetilcelulose, ela é solúvel em água. E a água é a nossa fase interna. Então, essa aqui também está verdadeira. 3. A floculação é um tipo de alteração na estabilidade das emulsões, onde se verifica a reunião de vários glóbulos da fase dispersa em agregados, sendo este processo geralmente irreversível. A alternativa, 3, está toda correta, a não ser pelo fato dessa informação de que é um processo geralmente irreversível. Irreversível é só a coalescência. Então, essa é falsa. A coalescência é o agrupamento dos glóbulos da fase dispersa, ocorrendo separação completa das duas fases. Verdadeiro. Este processo de coalescência geralmente é reversível e depende das características de estabilidade da película do agente emulsificante ou da mistura destes utilizada. Todo o tópico 4 está correto, a não ser pela palavra reversível. Para ficar correto, tinha que ser irreversível. A coalescência já é a perda da estabilidade da emulsão. Por isso que é um processo irreversível. Então, falso. Então, dentre as alternativas, somente 1 e 2 são verdadeiras. Letra C. Então, letra C é o gabarito da questão número 24. Pode perguntar, se tiver dúvidas. Não? Estão todos dormindo aí na frente desse computador ou desse celular, né? Ninguém fala nada. A gente não tá conseguindo entrar. Vocês têm um grupo de WhatsApp? Sim. Aí, por lá, vocês não passam, assim, compartilham informação de um para o outro, não? Como que vocês conseguiram entrar? Disponibilizam Sim, mas ninguém tá conseguindo entrar mesmo assim. Mesmo com o código? Mesmo com o link certo do Encontro 5. E ao longo da semana, vocês já tiveram outras aulas nessa modalidade, né? Desse jeito. Sim. E aí, nessas outras aulas, todo mundo conseguiu? Com dificuldade, mas conseguiu sim. Não sei o que tá acontecendo agora. Fica dizendo que é pra esperar alguém aceitar pra gente entrar na reunião, mas não dá nada. Eu consegui entrar pelo link, professor. O link que tu mandou, Jéssica, deu certo aqui. Uai, gente, aí fica difícil, né? Beleza. Gabi, você era uma das que não tinha conseguido entrar? Sim, A Jéssica mandou o link, aí deu certo. Aí você entrou há pouco tempo. Entrei agora. Ah, tá. Tudo bem, então. A gente vai se adaptando, né? A primeira aula é assim mesmo, tá? Vou ativar o Moodle de novo para continuar. Questão número 25. A farmacopeia brasileira define emulsões como preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis ou praticamente immiscíveis. Com relação às emulsões, assinale as afirmativas a seguir. Então, em um desses tópicos aí, a gente vai começar a falar de EHL. Para EHL, a gente tem que ter também um lembretezinho. Tela do computador. Professor. Oi, vou falar. A gente não tá vendo a tela do computador com as questões. E agora?
Ainda não, aqui para mim. E agora? Não? Deu certo. Não, tô vendo só o senhor. Agora deu peraí. certo aqui. E pra Eu tô você? vendo, professor. E você? Também apareceu. Cíntia? Não, não tô. Ah, agora apareceu. Tá, ok. Agora dá para ver. Só fala o nome da. Então, Atividade, é? questão número 25. Marcelo, você vai. Questão número 25. A gente tem que ter esse lembretezinho a respeito do EHL. EHL significa equilíbrio hidrófilo-lipófilo. A gente nunca deve esquecer sobre equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Se eu tiver um baixo valor de EHL baixo, esse valor de EHL geralmente baixo, né? No intervalo de 3 a 6, isso significa que eu tenho predominância na molécula do tensoativo da parte apolar, ou seja, lipofílica. Então, esse emulsificante, ele estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo. Por quê? Porque esse emulsificante tem mais afinidade pela parte lipídica, né, pela parte apolar, e nas emulsões água em óleo, eu tenho maior quantidade de óleo do que de água. Então, gente, o equilíbrio hidrófilo-lipófilo é uma escala numérica que atribui um valor a um tensoativo. Geralmente esse valor é de 1 a 20, mas ele pode chegar até 40, mas é principalmente utilizado esse valor de 1 a 20, e ele indica para nós a polaridade do agente emulsificante. E aí, se aquele emulsificante vai estabilizar melhor emulsões do tipo água em óleo ou óleo em água. Se o valor de HL é baixo, geralmente no intervalo entre 3 e 6, há predominância na molécula da parte apolar, tem mais afinidade pela fase oleosa, lipofílica, então esse emulsificante estabiliza melhor emulsões do tipo água em óleo, porque esse tipo de emulsão a fase externa é oleosa em maior quantidade. Se o valor de HL for alto, e esse valor de HL alto significaria o quê? Um valor no intervalo entre 8 e 18, significa que eu tenho predominância na molécula da parte polar, ou seja, da parte hidrofílica. Porque o que é polar tem afinidade pela água. Então, esse tipo de emulsificante estabiliza melhor emulsões do tipo óleo em água. Então, esse lembretezinho aqui é importante para que você analise qualquer questão que fale a respeito de EHL. Então, número 25, vamos analisar o tópico 1, ver se ele está verdadeiro ou falso. Então, 1. Os agentes emulsivos com EHL entre 3 a 6 são mais hidrofílicos. Olha lá, já está ao contrário, né? EHL entre 3 e 6, ele é mais lipofílico. Então, essa já está errada, né? E por isso servem para emulsionar emulsões óleo em água. Não, ao contrário. Emulsão água em óleo. Então, aqui, o tópico 1 está todo equivocado, né? 2. Os agentes emulsivos podem criar, nas gotículas da fase dispersa, um potencial elétrico adequado, de modo a provocar a repulsão mútua dessas gotículas. Essa repulsão mútua contribui para a estabilidade das emulsões. Verdadeiro. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem, e o que eu quero numa emulsão é justamente impedir a fusão desses glóbulos, porque é a fusão deles que leva à formação de nata, à sedimentação ou à possível futura coalescência, né? Então, o tópico 2 está verdadeiro.
3. Quanto menor o tamanho das gotículas da fase interna, maior a estabilidade das emulsões. Verdadeiro. Quanto menor o tamanho da gotícula da fase interna, quanto mais homogêneo for o tamanho das partículas da fase interna, tudo isso contribui para a estabilidade. Porque se os globos têm tamanho menor e se o tamanho é homogêneo, eu dificulto a fusão, a aglomeração, a floculação desses globos. E tudo isso contribui para a estabilidade da emulsão. Opa, peraí. A número 3, então, seria falsa, né? Quanto menor o tamanho das gotículas da fase interna, maior a instabilidade. Não, maior a estabilidade, tá? De acordo com o que eu expliquei. Número 4. Deixa eu baixar. Então, gente, a 3, o que eu expliquei estava correto. Só falar que ela era verdadeira é que não, né? É porque assim, ó, quanto menor o tamanho das partículas da fase interna, maior a estabilidade da emulsão. E se falar assim também, quanto mais homogêneo o tamanho das partículas da fase interna, maior a estabilidade. Se é menor o tamanho das partículas, se é mais homogêneo, sempre contribui para a estabilidade da emulsão. Por quê? Porque se o tamanho é homogêneo, se o tamanho de partícula é menor, eu dificulto a fusão, a aglomeração, a floculação dessas gotículas, tá? Então, dizer que eu aumento a instabilidade está errado. Então, a 3 está errada. 4. As emulsões possuem alto potencial termodinâmico e, assim, são termodinamicamente instáveis. Verdadeiro. Não pode falar que emulsão, suspensão é termodinamicamente estável. Isso nunca vai estar verdadeiro, tá? Elas sempre são termodinamicamente instáveis. Então, 2 e 4, né? Letra D. Então, questão número 25, gabarito, letra D. Exato. Dúvidas? Algo não ficou compreendido nessa questão? Pode perguntar. Questão número 26. Assinale a alternativa que contém um exemplo de tensoativo catiônico utilizado em emulsões. Bom, pessoal, só um minutinho aqui para eu abrir um slide que vai facilitar para vocês entenderem essa parte aqui. Então, os tensoativos são sempre aquelas moléculas que a gente chama de surfactantes, são moléculas detergentes, né? Ou anfifílicas, anfipáticas, porque elas são de caráter duplo. Ou seja, sempre eles vão ter uma cauda graxa, que geralmente é uma cauda com uma grande quantidade de átomos de carbono, 12, 13, 14, 16, às vezes até 18 carbonos, e uma cabeça polar. Por isso que ela é de caráter duplo, porque essa cauda graxa ela é apolar, com afinidade pela fase oleosa, e a cabeça dotada de carga elétrica tem afinidade pela fase aquosa. E aí eu mantenho essa interface óleo-água, a dispersão que dá estabilidade para a emulsão. Na emulsão, só não há separação de fase se eu usar um agente tensoativo surfactante ou emulsificante. Senão, eu posso até aquecer fase aquosa e oleosa, verter uma na outra, e durante o tempo em que elas estiverem com a temperatura elevada, elas vão estar ali dispersas uma na outra, mas perder o calor vai separar a fase, se não tiver o agente emulsificante, né? Essa cabeça polar, que é a parte hidrofílica com afinidade pela água, pode ter carga positiva ou negativa. Se ela tiver carga negativa, é um tensoativo aniônico. Se tiver uma carga positiva, é um tensoativo catiônico. Então, exemplos de tensoativos aniônicos. Por exemplo, olha aqui, estearato de sódio. Então, você tem a cauda graxa, olha lá a quantidade de carbonos aqui que nós temos, 18 carbonos, estearato de sódio.
Aqui, vejam vocês que a carbonila é negativa e o sódio positivo. Por que que esse tensoativo ou surfactante é aniônico? Porque o sódio aqui com carga positiva é apenas um neutralizante. Na presença de água, ele sai. Então, o átomo de sódio sai. O que que vai ficar na molécula? A carga negativa da carbonila. Por isso que é um tensoativo o quê? Aniônico. Olha aqui, o oleato de cálcio. Mesma coisa. Olha a cauda graxa apolar, quão extensa ela é, com dupla ligação aqui, e novamente a carbonila, com carga negativa. O cálcio é apenas um neutralizante, que vai sair na presença de água, o que fica na molécula é a carga negativa. Por isso que são tensoativos aniônicos. Os tensoativos catiônicos, aqui outro exemplo de tensoativo aniônico mais conhecido, né? O lauril, que é a cauda graxa, sulfato com a carga negativa, por isso que é aniônico, de sódio. O sódio é só apenas um neutralizante. Saindo, o que fica na molécula é a carga negativa do sulfato. O catiônico já é o contrário. O catiônico eu vou ter a cauda graxa e a parte carregada eletricamente da molécula não vai ser negativa, e sim positiva. Então, por exemplo, cloreto de cetil trimetilamônio. Esse radical aqui está indicando a cauda graxa, porque não foi representado na molécula a cadeia carbônica, que teria 16 carbonos, derivado do álcool cetílico, por isso cetil. Então, cloreto de cetil, cloreto, porque aqui o neutralizante no tensoativo catiônico vai ter que ter carga negativa, né? Trimetil, 3 radical metil aqui, amônio, porque eu tenho um átomo de nitrogênio. O átomo de nitrogênio, ele é estável fazendo 3 ligações. Quando ele está fazendo 4 ligações, ele se torna um quaternário de amônio, então ele adquire uma carga parcialmente positiva. Por isso que o cloreto de cetil trimetilamônio é um surfactante ou tensoativo catiônico, devido a essa carga positiva. Se o tensoativo é catiônico, o neutralizante dele tem que ter carga negativa, por isso que eu usei o cloreto. Mas, de novo, na presença de água, o cloreto sai, o que fica na molécula é a cauda graxa e o quaternário de amônio lá com a carga positiva, tá? No caso dos tensoativos aniônicos, né, o neutralizante é que é positivo, aí ele sai e fica a carga negativa da molécula, igual aqui o lauril sulfato de sódio. Agora, o cloreto de cetil trimetilamônio é o contrário. Se o tensoativo tem carga positiva, o meu neutralizante tem que ter carga negativa. Tá? Então, todas as vezes que falar em tensoativo catiônico, ele tem que ser algum quaternário de amônio, porque vai ser o átomo de nitrogênio fazendo 4 ligações para ter essa carga parcialmente positiva. Então, aqui tem cloreto de cetil trimetilamônio, pode ser brometo de cetil trimetilamônio, iodeto de cetil trimetilamônio. O neutralizante pode variar, desde que ele seja cloro, bromo, iodo, brometo, cloreto, iodeto, tudo tem carga negativa. Agora, o que eu tenho que ter é o quaternário de amônio, que caracteriza o surfactante catiônico. Então, de acordo com isso, a alternativa na questão 26, que estaria correta, é a letra E. Brometo de cetil trimetilamônio. Podem tirar as dúvidas de vocês. Alguma dúvida nessa questão? Questão número 26? Ou tá tranquilo? Esses slides, esse aí dessa parte de catiônico e aniônico, tá lá no AVA? Tá aqui, ó. Essa aqui, encontro... Encontro 4 na pré-aula. Aula Tá. Emulsão Tensoativos, tá? Tá. E aí, além dos slides, nesse encontro 4, não é no encontro 4, é no encontro 5, na pré-aula, onde está escrito vídeo aula agentes emulsificantes, é uma gravação que eu fiz do PowerPoint desse slide que eu acabei de mostrar para vocês. Tá ok? Ok. Ok. Número 27. Em relação à forma farmacêutica emulsão, é correto afirmar:
Uma emulsão em que a fase externa é óleo é do tipo óleo-água. Incorreto, né? Está errado. Se a fase externa é oleosa, a fase externa é que está em maior quantidade. E numa denominação da emulsão, a fase externa que está em maior quantidade é o segundo nome. Então, quando eu falo emulsão óleo em água, a minha fase externa é aquosa, a que está em maior quantidade. Então, aí não é oleosa, está errado, né? Quando eu falo óleo em água, é gotículas de óleo dispersas em água. Então, vou ter mais água. Agora, a emulsão água em óleo, ao contrário, é gotículas de água dispersas em óleo. Então, letra A, errada. B. De acordo com a teoria da cunha orientada, em geral, os emulgentes com características hidrofóbicas promovem a formação de uma emulsão água em óleo. Emulgente com característica hidrofóbica, esse emulgente tem predominância da parte apolar, tem mais afinidade pela fase oleosa, ela vai estabilizar melhor emulsões do tipo água em óleo. Essa alternativa B aqui está correta. Então, isso é sempre aquele lembretezinho lá que nós fizemos na questão 25 sobre o EHL. Então, não esquecer disso aqui, ó. Valor de EHL baixo, predominância da molécula da parte apolar, mais afinidade pela fase oleosa, estabiliza emulsões água em óleo. Valor de EHL alto, predominância na molécula do agente emulsificante da parte polar, mais afinidade pela água, emulsiona melhor emulsões do tipo óleo em água. Olha aqui a letra C dessa questão 27. De acordo com Griffin, na escala de EHL de tensoativos, o valor de 3 a 6 aplica-se a emulgentes óleo em água. Não. De 3 a 6, predominância da parte apolar, seria emulsões água em óleo. Aqui tem óleo em água na letra C, então está errado. B. De acordo com Griffin, na escala EHL de tensoativos, o valor de 8 a 18 aplica-se a emulgentes água em óleo. Se o tensoativo tem alto valor de HL, a predominância da parte polar, eu estabilizo melhor emulsões do tipo óleo em água. E a alternativa está falando água em óleo, então está errado. Bancroft estabeleceu que a fase interna da emulsão será constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel. É o contrário. A fase interna da emulsão vai ser constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel, não. Na emulsão, quem que está em maior quantidade? A fase externa. Então, eu tenho que usar um emulsificante que tenha maior estabilidade pela fase externa, que é a que está em maior quantidade. Então, por isso que numa emulsão água em óleo, eu uso um tensoativo que tem maior afinidade pela parte apolar, porque essa emulsão tem mais óleo. E numa emulsão óleo em água, essa emulsão tem mais água. Então, tem que utilizar um tensoativo que tenha predominância na molécula da parte polar. Então, a letra E, para ficar correta, teria que estar assim, ó. Bancroft estabeleceu que a fase externa da emulsão será constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel. Aí ela estaria correta. Então, a questão número 27, o gabarito, letra B de bola. Alguma dúvida na questão 27? Questão número 27, alguma dúvida? Professor, você pode explicar de novo sobre esse EHL? Explico. Inclusive, eu vou copiar esse lembretezinho aqui e pôr na 28, porque a 28 vai falar sobre EHL de novo. EHL é uma sigla que significa equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Esse EHL é uma escala que atribui um valor numérico para o agente tensoativo, para o emulsificante. Esse valor normalmente é de 1 a 20. Não quer dizer que tem um tensoativo que não possa ter um valor superior a 20, mas normalmente é nesse intervalo.
Menor do que 1 não existe, mas maior do que 20 pode ter. Mas a gente trabalha dentro desse intervalo. Equilíbrio hidrófilo-lipófilo. O valor de EHL ele é inversamente proporcional à lipofilicidade da molécula. Então, toda vez que o valor de EHL for alto, significa que esse agente emulsificante tem baixa afinidade pela fase oleosa. E se o valor de HL for alto, ele tem alta afinidade pela fase aquosa, porque o valor de HL é diretamente proporcional à hidrofilicidade do agente emulsificante. Então, a gente utiliza uma regra. Quando o valor de HL é baixo, e se a escala é de 1 a 20, é considerado baixo um intervalo entre 3 e 6. Então, por exemplo, o agente emulsificante tem valor de HL 3,4, por exemplo. Está dentro desse intervalo. Então, toda vez que o valor de HL estiver entre 3 e 6, que é considerado um valor de HL baixo, eu tenho predominância na molécula desse tensoativo daquela cauda graxa, da parte apolar do surfactante, que é a parte que não é dotada de carga elétrica, que tem afinidade por gordura, que é hidrofóbica e que é lipofílica. Então, esse emulsificante vai melhor estabilizar emulsões que têm uma maior quantidade de óleo. Que tipo de emulsão é essa? Água em óleo. Para estabilizar uma emulsão óleo em água, eu vou precisar de um emulsificante que tenha alta afinidade pela água, porque numa emulsão óleo em água, a maior quantidade é da fase aquosa. Como que eu olho isso? Emulsificantes que tenham um valor de HL alto. Quando o valor de HL é alto, próximo de 20, igual, por exemplo, aqui o 18, mas o valor de HL alto é considerado entre 8 e 18. Entre 8 e 18 ele já é considerado alto. Isso me indica que esse tensoativo tem maior predominância na molécula da parte polar, que aquela cauda graxa dele, ela é mais curta. Com maior predominância da parte polar, esse agente emulsificante tem mais afinidade pela água. Ele se solubiliza melhor na água. Então, ele estabiliza melhor emulsões que têm maior quantidade de água, que é a emulsão óleo em água. Para quem estava em dúvida sobre o EHL, ficou entendido ou quer que explique de novo? Entendido. Tá ok. Então, letra A. De acordo com o sistema EHL, os tensoativos recebem um número que indica a polaridade da substância. Certinho. Continuando. Aqueles com valor de HL entre 3 e 6 são altamente lipofílicos. Correto também. E produzem emulsões do tipo óleo em água. O final ficou trocado. Se fosse água em óleo, a alternativa A estaria certa. Letra B. Tensoativos que tenham valor de HL entre 8 e 18 são altamente hidrofílicos. Correto. Olha o nosso lembretezinho aqui. Entre 8 e 18, hidrofílico. E produzem emulsões do tipo água em óleo. Ficou trocado só esse final. Se tivesse sido óleo em água, a alternativa estava correta. Entre 8 e 18. Se o tensoativo é altamente hidrofílico, isso significa que esse tensoativo irá estabilizar melhor emulsões que têm uma maior quantidade de água. E emulsão que tem mais água não é água em óleo, igual está na alternativa B. É óleo em água. Letra C. Ao se usar o conceito de HL no preparo de uma emulsão, são escolhidos os emulsificantes de valor de HL mais próximo ao da fase aquosa da emulsão pretendida. Eu não posso afirmar que se escolhe valor de HL mais próximo da fase aquosa. O certo é falar da fase externa. Aí, se for uma emulsão óleo em água, aí a fase externa é aquosa, eu vou usar um emulsificante com o valor de HL próximo da fase aquosa. Mas se for uma emulsão água em óleo, aí eu não vou usar um valor de HL próximo da fase aquosa, eu vou ter que usar próximo da fase oleosa. Então, a letra C, para estar correta, eu tinha que dizer, ao se usar o conceito de HL no preparo de uma emulsão, são escolhidos os emulsificantes de valor de HL mais próximo ao da fase externa da emulsão pretendida, e não da fase aquosa. Porque a fase aquosa não é sempre a fase externa, né? Ela só é a fase externa na emulsão óleo em água. Letra D. Se o valor de HL é baixo, aqui, ó, o valor de HL baixo é esse intervalo aqui entre 3 e 6. O número de grupamentos hidrofílicos no surfactante é pequeno, certo? Porque o que predomina é a parte apolar, né? O que significa que ele é mais lipofílico do que hidrofílico, certinho. Então, essa alternativa D aqui para nós, por enquanto, é a mais coerente.
Letra E. Se o valor de HL é alto, aqui, significa que há predominância na molécula do surfactante de grupamentos apolares. Não. Se o valor de HL é alto, eu tenho mais afinidade pela água, predominância da parte polar. E esse tensoativo estabiliza emulsões do tipo água em óleo. Não, teria que ser óleo em água. Então, a alternativa E está toda equivocada, né? Ao invés de grupamentos apolares, tinha que estar polar para estar certa. E esse tensoativo, com alto valor de HL, estabiliza melhor emulsões do tipo óleo em água. E não água em óleo, igual está dizendo aí. Então, número 28, alternativa D é a correta. Pode perguntar. Dúvidas? Questão 29. De novo, vamos usar essas informações aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que começou a falar aí. Não? (29) A escolha de um agente emulsionante tensoativo é primordial no desenvolvimento de uma emulsão, sendo o equilíbrio hidrófilo-lipófilo do tensoativo o parâmetro essencial a ser avaliado. Sobre a escolha de tensoativos, é correto afirmar que, para o desenvolvimento de emulsões do tipo, letra A, água em óleo, lembrando que a emulsão água em óleo tem maior quantidade de óleo, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL. Então, até aí está correto. Olha lá, água em óleo, eu tenho que usar um tensoativo com baixo valor de HL, pois este apresenta características mais polares. Essa palavrinha polares é o que tornou a alternativa incorreta. Teria que estar apolar, né? Emulsão água em óleo tem mais óleo, tensoativo tem baixo valor de HL, então ele tem mais afinidade pela parte apolar, ou seja, oleosa. Então, A errada. B. Emulsões do tipo água em óleo deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de HL. Aí já começou, já errou. Água em óleo tem que ser baixo valor de HL. Então, a B já está errada. C. Água em óleo deve-se utilizar um tensoativo com alto, de novo, alto valor de HL não está correto, né? Água em óleo, eu sempre tenho que usar um tensoativo com baixo valor de HL, porque eu tenho mais óleo. D. Emulsões do tipo óleo em água deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL. Óleo em água, eu tenho maior predominância de água, então eu tenho que usar um tensoativo com alto valor de HL e não com baixo. Então a ABCD está errada, a E tem que estar correta. Emulsões do tipo óleo em água, deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de HL, certo? Pois este apresenta características mais polares, correto também. Alto valor de HL, maior predominância de características polares, maior afinidade pela água, estabiliza melhor emulsões do tipo óleo em água. Então, a alternativa E está correta na questão número 29. Dúvidas e os questionamentos? Podem perguntar. Não? Para os que estavam com problema no link, professor, você não vai repassar algumas questões de volta, não? As que eu falei não, porque a aula está sendo gravada e eu vou postar a gravação, aí quem perdeu o início ou algum outro, entra lá e assiste, certo? Certo. A questão Marcelo, uma pergunta. Pode perguntar. Em qual questão você começou? Comecei na questão número 20. Ah, tá. Tá de boa. Tipo, é só sobre equilíbrio hidrófilo-lipófilo, a aula de hoje? Não, foi sobre emulsões como um todo, tá? Ah, tá. Aí, essa aula está sendo gravada. Vou postar lá no tópico aula do encontro 5. Aí, as alternativas que você perdeu, você olha lá que estão todas gabaritadas e eu expliquei uma por uma, tá? Ah, tá, entendi.
Professor, quando está na fase, por exemplo, tá óleo em água, sempre a última fase é a fase mais predominante, né? Por exemplo, tem mais água. Isso, exatamente. É porque eu tô tendo aula. Entendeu? Meu Deus. Era essa a sua dúvida ou não? O problema é que... Cíntia? Era. Isso. Óleo em água, eu tenho maior quantidade de fase aquosa. É sempre o segundo nome. E na emulsão água em óleo, a que tem maior quantidade é a fase oleosa. Tá. Essas fases que estão em maior quantidade, a gente sempre dá o nome dela de fase externa, contínua ou dispersante. A que está em menor quantidade é a interna, descontínua ou dispersa. Então, a emulsão água em óleo, fase interna, descontínua ou dispersa, aquosa, fase externa, contínua ou dispersante, oleosa. Emulsão óleo em água, fase interna, descontínua ou dispersa, oleosa, fase externa, contínua ou dispersante, aquosa. Tá? Questão número 30, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês tentarem fazer e nós vamos corrigi-la e tirar as dúvidas na transmissão ao vivo da aula da sexta-feira que vem. Essa questão número 30, para quem esteve presente na aula, ela é muito semelhante, só mudando os valores desse exercício que eu passei, inclusive na nossa última aula presencial, tá? Então, tem a formulação de uma emulsão, composição de fase oleosa, com o valor de HL dessas matérias-primas graxas, e aí, com esses valores aí, você consegue calcular o valor de HL necessário para estabilizar a emulsão. E utilizem esse exercício como exemplo para fazer o número 30. Para a aula da semana que vem, eu também quero que vocês já venham com essa atividade aqui feita, para nós tirarmos as dúvidas. Porque como é muita coisa, se eu for falar um por um, pode ser que não dê tempo. Então, vocês vão tentar fazer e a gente vai tirar as dúvidas. Que está postada essa atividade aqui lá na pós-aula do encontro 5. É essa aqui, ó. Atividade. Estudo farmacotécnico de emulsões, tá? O que vocês vão fazer nessa atividade? Falar a função farmacotécnica dos componentes de cada uma dessas formulações. Todas essas formulações são emulsões. Então, por exemplo, olha lá, nessa número 1, álcool cetoestearílico. Aí você vai colar, por exemplo, matéria graxa, agente de consistência, propilparabeno, conservante microbiológico, lanolina etoxilada, emoliente, metilparabeno, conservante microbiológico, glicerina, umectante molhante, água deionizada, veículo, tá? Então, esse é só um exemplo, mas nós vamos tirar as dúvidas de um por um deles na aula da semana que vem. E aí, pessoal? Professor? Oi? Nessa questão de farmacotécnico, o senhor não quer que coloca se é adjuvante farmacotécnico ou princípio ativo, não? Pode colocar só a função. Quando for princípio ativo, aí você coloca. Por exemplo, tem alguns óleos, né? Do tipo aqui, ó, óleo de semente de uva. Aí ele é princípio ativo, tá? Geralmente, eu acho que esses aqui são só óleos mesmo. Então, quando for adjuvante farmacotécnico, não precisa pôr adjuvante farmacotécnico, matéria graxa, agente de consistência. Não, pode pôr só matéria graxa, agente de consistência. Só quando for princípio ativo que coloca, tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, esse restante da aula, então, eu gostaria que vocês me perguntassem se tem alguma dúvida da questão 1 a 20, tá? Porque da 20, ou 1 a 19, né? Porque da 20 a 29 nós corrigimos,
A 30 vai ficar para a semana que vem, que eu quero que vocês tentem fazer. E aí nós vamos tirar a dúvida agora da 1 a 19. Qual que vocês gostariam? Isso. Eu não Pode achei falar. muita coisa. A 2 eu não encontrei para completar todas. Então vamos completar. As emoções são formas farmacêuticas líquidas Sólidas ou semissólidas. ou semissólidas de aspecto leitoso ou cremoso, constituídas por uma fase interna ou descontínua, dispersa em uma fase externa ou dispersante, graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Então, as emoções são formas farmacêuticas líquidas ou semissólidas de aspecto leitoso ou cremoso, constituídas por uma fase interna ou descontínua, dispersa em uma fase externa contínua ou dispersante, graças a um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Isso. Então, ela fica assim. Pode perguntar ou pedir alguma outra questão dentre 1 e 19 que vocês tiveram dúvida. Professor, só uma pergunta sobre essa questão aí. Por que diz que a interna é descontínua? Porque ela que está em menor quantidade. Quem mantém a maior dispersão da emoção é a fase externa. Por isso que ela é chamada de contínua. A interna é chamada de descontínua porque são gotículas daquela fase dispersa na fase externa, que está em maior quantidade. Então, como são gotículas, por exemplo, de água dispersa em óleo, então a água é a fase descontínua. Ou gotículas de óleo dispersas em água, então são as gotículas de óleo, nesse caso a descontínua, é porque são gotículas dispersas numa fase que está em maior quantidade. Então, como ela está em menor quantidade, a gente fala que ela está descontínua. E a que está em maior quantidade, que é a externa, é a contínua. A 15, então, professor? 15. As preparações farmacêuticas designadas por cremes são emulsões semissólidas contendo substâncias medicamentosas dissolvidas ou suspensas nas suas fases aquosa ou oleosa. Discorra sobre as etapas de preparação dos cremes. Bom, pessoal, eu vou comentar, tá? E vou projetar aqui para vocês copiarem a resposta. Primeiro eu vou explicar e depois eu vou deixar aqui para vocês copiarem a resposta, porque se eu for digitar vai demorar muito. Bom,
Etapa de preparação de cremes. Vamos lembrar lá das nossas aulas práticas, né? Então, primeiro, eu tenho que pesar as matérias-primas sólidas, fazer a medição das matérias-primas líquidas. Fez pesagem e medição de todas as matérias-primas da formulação, o que eu tenho que fazer? Unir todos os componentes lipofílicos, graxos, hidrofóbicos, com afinidade por óleo, num becker, e todos os componentes com afinidade para água em outro becker maior de vidro, e levar esses componentes para aquecimento. Os componentes da fase oleosa e da fase aquosa separadamente. Só vou juntar cada componente de acordo com a fase a qual ele faz parte. Então, tudo que é solúvel em óleo vai na fase oleosa. Tudo que é lipofílico, hidrofóbico. Tudo que for hidrofílico solúvel em água vai na fase aquosa. Levo para aquecimento separadamente. Importante analisar a temperatura. A fase aquosa tem que aquecer ligeiramente superior à fase oleosa, porque a fase aquosa perde mais calor facilmente. Tanto é que lá na aula prática, né, a gente levou lá primeiro a fase aquosa, porque ela demora a ganhar mais calor, e a fase oleosa, ela funde primeiro do que a fase aquosa. Atingidas as devidas temperaturas, eu devo verter a fase aquosa sobre a oleosa, manter a mistura sob constante agitação, seja no agitador mecânico ou com bastão de vidro manualmente, como a gente faz nas aulas práticas, até que se perca calor, atinja a temperatura ambiente e eu obtenho a consistência que eu desejo para o creme ou para a loção que seja. E abaixo dos 40 graus, quando essa emulsão, essa mistura, depois de verter as fases, já perdeu calor, eu adiciono componentes voláteis, como os agentes corretivos do aroma, as essências, né? Porque se a emulsão ainda estiver com temperatura elevada, essa essência volatiza, e os componentes termoláveis também. Então, se tiver algum extrato, né, que haja a degradação do princípio ativo por calor, eu só devo adicionar depois que a emulsão estiver abaixo de 40 graus ou a temperatura ambiente. Letra B. Cite os utensílios e equipamentos utilizados durante a preparação dessas formas farmacêuticas. A gente usa balança, becker, proveta, bastão de vidro, chapa aquecedora, termômetro, pipeta Pasteur, né, para adicionar a essência. E letra C. Cite pelo menos 3 cuidados imprescindíveis na manipulação dos cremes. Levar para aquecimento o componente da fase aquosa e oleosa separadamente. Para aquecimento, eles não podem estar misturados, né? Aquecer a fase aquosa ligeiramente em temperatura superior à da fase oleosa, porque, como eu expliquei na letra A, a fase aquosa perde calor mais facilmente, né? Manter, após verter uma fase na outra, a mistura sob constante agitação. Não adicionar componentes voláteis e termoláveis até que a emulsão esteja abaixo dos 40 graus ou chegue à temperatura ambiente, tá? Então, pessoal, aqui, ó, eu acredito que numa aula anterior, deixa eu só confirmar. Eu tenha digitado isso. Exatamente, aqui, ó. Vou dar um tempinho aí só para vocês darem uma olhada, mas como essa aula está gravada, aí vocês podem assistir a gravação para copiar, tá? Tá aqui, ó, as etapas que eu falei para vocês, que eu expliquei tudinho, né? Os utensílios e equipamentos e pelo menos 3 cuidados, tá? Qual alguma outra que vocês gostariam que fosse discutida? Podem perguntar alguma outra questão que vocês tenham dúvida. Professora, A2. Não, A3. Desculpa, A3. Tá. Então, esse aqui, na hora que vocês assistirem a gravação, vocês copiam, né?
Marcelo, deixa rapidinho, só pra eu tirar foto rapidinho aqui, por favor. Só da letra A. Você só quer tirar da letra A? É, rapidinho. Aí você fala ok. Por favor, depois. B e C. Como é que tá travando aqui no meu computador? Ok, Marcelo, pode passar. Letra B. A, B e C, se vocês quiserem tirar foto. Pronto. Então, número 3. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em 2 camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Neste caso, a gema de ovo atua como um agente. Bom, pessoal, azeite seria a fase oleosa, vinagre, a fase aquosa. São 2 líquidos immiscíveis, o que caracteriza uma emulsão, né? Eu não consigo solubilizar uma fase na outra, mas eu consigo dispersar. Isso só se eu usar um agente emulsificante. Quem é o agente emulsificante nesse caso, para obter a maionese? A maionese é uma emulsão alimentícia, né? A gema de ovo, porque a gema de ovo tem a lecitina, e a lecitina tem essa característica de molécula anfipática, anfifílica, né? É um surfactante, é uma molécula de detergente. Então, a alternativa dessa aí, o gabarito da questão número 3 seria a letra A. Eu vou aqui, lecitina. Qual outro? Questão. 9 ou 10. Cremes evanescentes são emulsões tópicas, que creme é de aplicação tópica, né, de uso externo, do tipo óleo em água. Então, são cremes que têm maior quantidade de água, contendo grande quantidade de ácido esteárico na fase oleosa, que forma um filme lubrificante sobre a pele, mantendo-a ida. Professor, é emulsão mesmo? O quê? São emulsões tópicas? Sim, Creme? creme, loção, tudo é emulsão. Os cremes são emulsões, condicionador é emulsão. E o Gold Cream são também emulsões de uso tópico do tipo, aí não é óleo em água, é água em óleo. Então, Gold Cream tem maior quantidade de fase oleosa. Então, são emulsões de uso tópico do tipo água em óleo, que também, né, que formam um filme lubrificante sobre a pele, de modo que as gotículas de água da fase interna, né, que é a fase aquosa, que tem menor quantidade, evaporam o calor da superfície.
exercendo uma ação refrescante. Por isso, cold cream, né? Que significa creme frio. Então, lembrem que creme evanescente é sempre emulsão do tipo óleo em água. E gold cream, água em óleo. E são emulsões de uso externo, de uso tópico. Podem perguntar, ó, se tiver outra dúvida. Professor, a número 12. Bom, pessoal, eu posso ter emulsões de uso tópico, de uso externo e de uso interno, por via oral, igual a emulsão Scott, a emulsão de simeticona, mas também por via endovenosa. Só que não são os dois tipos de emulsão que pode ser utilizada diretamente na corrente sanguínea. Então, 12. Que tipo de emulsão pode ser utilizada para o preparo de nutrição parenteral? Porque é via endovenosa, né? Apenas emulsões do tipo óleo em água. Ou seja, emulsões em que há maior quantidade de fase aquosa. Emulsões água em óleo não pode ser utilizada por via endovenosa pelo risco de embolismo, tá? As emulsões para nutrição parenteral são muito requeridas porque eu consigo vincular numa mesma formulação, né? Água, minerais e vitaminas hidrossolúveis na fase aquosa e vitaminas hidrossolúveis, né? A, D, E, vitamina K na fase oleosa. Além dessa restrição de só poder utilizar para nutrição parenteral emulsões do tipo óleo em água, eu devo observar dois cuidados durante o preparo. Uma delas é atenção quanto ao tamanho e homogeneidade dos glóbulos dispersos e escolha adequada quanto ao tipo de agente emulsivo a ser utilizado, para evitar ao máximo esse risco de embolia, tá? Qual outra dúvida? Mais alguma? A 13 aqui pergunta a respeito disso, né? Por que as emulsões água em óleo não são utilizadas por via endovenosa? Devido ao risco de embolia. 6. Agentes emulsivos com grupamento apolar predominante e forte orientação lipofílica tendem a gerar que tipo de emulsões? Então, pessoal, grupamento apolar predominante e forte orientação lipofílica é aquela história. Tensoativos com baixo valor de IHL. Se o valor de IHL é baixo, eu tenho predominância da parte apolar e forte orientação lipofílica, esse emulsificante, ele estabiliza melhor emulsões que têm uma maior quantidade de água. Emulsões água em óleo.
agentes emulsificantes com baixo valor de HL, predominância da parte apolar e forte orientação lipofílica, estabiliza emulsões que têm uma maior quantidade de óleo. Então, emulsões, água em óleo. E a 5. Emulgente com grupamento polar predominante e forte orientação hidrofílica, aí eu tenho a situação contrária. São emulsificantes que têm alto valor de HL. Eu tenho alto valor de HL com predominância da parte hidrofílica ou polar da molécula. Eu vou estabilizar emulsões que tenham maior quantidade de água. Então, são emulsões óleo. Assim que a 6 fica assim. Outra dúvida, pode perguntar. 6. A 6 eu fiz. Aqui, 5 e 6. 16. 16. As emulsões... As emulsões são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel ou praticamente insolúvel em uma fase falsa. Falso porque isso aqui seria a definição de suspensão, né? Eu tenho, sim, duas fases immiscíveis insolúveis na emulsão. Mas não é uma fase sólida, insolúvel, é uma fase líquida. É um líquido miscível no seio de outro. Então, nas emulsões, a gente sempre vai ter dois líquidos immiscíveis entre si. A gente não tem fase sólida, né? É insolúvel em uma fase líquida na emulsão. As duas fases, tanto oleosa quanto aquosa, são consideradas líquidas. Tanto é que a gente tem que até fundir lá os componentes da fase oleosa, né? Aqueles álcoois graxos. Qual outra, pessoal? 17. Pai da 17. As emulsões são constituídas por pelo menos um líquido disperso intimamente em outro líquido no qual é immiscível. Por apresentar uma estabilidade mínima, é necessário o uso cuidadoso da agitação imediatamente antes de se proceder à administração dessa forma farmacêutica, a fim de assegurar a uniformidade de dose. Certinho. Verdadeiro. 18. As emulsões do tipo óleo em água originam-se do emulsificante predominantemente lipofílico,
óleo em água tem mais água. Então, eu não tenho um emulsificante lipofílico, eu tenho um emulsificante hidrofílico. Ao passo que as emulsões água em óleo são obtidas através da utilização de emulsificante com predominância da sua característica hidrófila. Não, o contrário. Água em óleo tem mais óleo, então teria que usar um emulsificante com característica lipófila. Então, essa. A administração de água e eletrólitos juntamente com óleos e vitaminas lipossolúveis na nutrição parenteral é possível através de emulsões água em óleo, cujos diâmetro e uniformidade dos glóbulos dispersos sejam adequados para utilização endovenosa. Tudo certo, com exceção de falar que pode ser água em óleo. Tem que ser óleo em água. Nunca uma administração parenteral ou uma emulsão endovenosa vai poder ter mais quantidade de óleo. Então, a emulsão sempre por via endovenosa tem que ser óleo em água. Então, essa também é falsa. Qual outra, pessoal? Professor, a 17 fica falando sobre dose. Quando eu li essa parte, eu não entendi nada. Fiquei pensando, vai ter alguma coisa de errado. Não, aí só está dizendo o seguinte. Por exemplo, uma solução. Na solução, as partículas do fármaco estão completamente dissolvidas no veículo utilizado. Então, eu tenho um sistema monofásico. Qualquer dose que eu administrar de uma solução, eu vou estar administrando uma dose uniforme, porque eu não tenho separação de fases ali. Agora, numa suspensão, numa emulsão, eu não tenho a solubilização de uma fase na outra. Eu tenho apenas a dispersão. Então, pensa numa suspensão. Se eu não agitar, enquanto a suspensão estiver em repouso, as partículas do fármaco se depositam no fundo do recipiente. Se eu não agitar antes de administrar, eu vou estar administrando, talvez, uma dose inferior à necessária, porque as partículas do fármaco vão estar lá no fundo do recipiente. Ou até uma dose superior, se as partículas do fármaco tiver uma densidade menor do que a do veículo. Na emulsão, eu tenho glóbulos de uma fase dispersos em outra. Glóbulos de óleo dispersos em água ou glóbulos de água dispersos o quê? Em óleo. E lembra que numa emulsão, esses glóbulos eles podem se acumular na superfície da emulsão, que é a cremagem, cremeação, a formação de nata, ou se depositar no fundo do recipiente, que é a sedimentação. É comum a floculação, a aglomeração dessas partículas. Então, se eu não agito, por exemplo, uma emulsão Scott, a emulsão de simeticona, eu posso estar administrando uma dose que não é uniforme. Tá? É isso que a 17 está falando. Entendi, obrigado. Qual outra? Qual outra questão? Bom, pessoal, nós chegamos então no horário final da nossa aula, que é até às 10 horas. Tentem fazer aquela questão número 30 do estudo dirigido, baseado no exemplo daquele slide lá que eu falei. E, além disso, tentem fazer também essas atividades do estudo farmacotécnico das emulsões. Deem uma lida também no material, assistam essa gravação, tem as videoaulas e qualquer dúvida também na próxima aula vocês podem perguntar. E a gente se encontra no mesmo horário na semana que vem aqui por essa ferramenta. O link é o mesmo, o código de acesso à sala é o mesmo, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê. Conta.